Bom, então, mulher de bola, né, tá que convidou até uma Ferreira enfermeira, que ela vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. E aí, Thelma? Deixa eu ativar o microfone. Boa tarde, meu nome é Thelma, eu sou enfermeira e sou professora universitária. E aí eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre saúde da mulher, tá? A Angela entrou em contato comigo, pediu para que eu viesse até aqui conversar um pouquinho com vocês. E aí, antes de a gente começar a falar realmente sobre saúde da mulher, eu queria fazer algumas perguntas. A primeira coisa é saber quem é que já fez consulta com enfermeiro ou com enfermeira, tá? E por que isso? Porque tem muita gente que nunca fez, né? Não conhece, nunca ouviu falar que enfermeiro pudesse consultar, tá? Então, a outra pergunta. Vocês sabiam que enfermeiro faz consulta? E aí, Ângela? Não sabia. Nunca pensei sobre isso, olha. Tá? O enfermeiro faz consulta. Tá? O enfermeiro ele tem a capacitação e ele está habilitado a realizar consultas de enfermagem, tá? Fazendo atendimento como qualquer outro profissional faz. Atende, faz anamnese, faz exame físico, tá? E aí, para que ele consiga realizar um diagnóstico de enfermagem, tá? Então, vocês sabiam que enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem? Isso eu já tenho uma noção. Até você falando agora, eu percebo que realmente os enfermeiros ele faz a consulta, mas a gente não tem isso como uma verdade, né? Sempre acha que é o Absoluta, né? médico que faz a consulta. Tá? Então, a gente faz a consulta para que a gente consiga chegar num diagnóstico de enfermagem. E aí, chegando no diagnóstico de enfermagem, a gente vai chegar nas prescrições de enfermagem. Tá? Então, a gente faz consulta, a gente faz diagnóstico de enfermagem e a gente faz prescrições de enfermagem também. E Ou aí, seja, medicam, né? Oi? Medicam. Aí é isso que eu vou esclarecer aqui. O médico, ele faz a consulta, ele faz o diagnóstico clínico e ele faz a prescrição medicamentosa. O enfermeiro, ele faz prescrições de cuidado, tá? E aí tem essa diferença. Claro que existe também prescrições que estão dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, onde o enfermeiro vai realizar uma transcrição daquilo que já está posto no programa. Então, no programa de saúde da mulher. Então, existe dentro do programa de saúde da mulher algumas medicações que são direcionadas a algumas patologias, onde o enfermeiro ele vai poder estar fazendo a transcrição dessas medicações, tá? Mas, no geral, o enfermeiro faz prescrições de cuidado, tá? E aí, a gente segue uma etapa normal de consulta com qualquer outro profissional, como eu falei. A gente faz a anamnese, que seria isso, coleta todos os dados do paciente quando ele chega, desde a informação de nome, idade, a questão do que é que ele tá incomodando para que ele possa ter ido até a consulta, né? E aí, para que a gente possa chegar ao diagnóstico de enfermagem. E aí, quando eu coleto todas as informações, eu vou perguntar a paciente o que é que ela pode estar sentindo. E aí, depois disso, eu vou realizar o exame físico. Então, eu faço exame físico normal na paciente. Tá? Quando a gente tá falando de saúde da mulher, então eu faço o exame físico e após o exame físico eu faço a coleta da citologia. Se a gente está falando em saúde da mulher, a gente fala em consulta da mulher, a gente faz esse processo, a coleta de citologia, que algumas pessoas conhecem como citologia, outras conhecem como preventivo, outras conhecem como Papa Nicolau, tá? Que é o exame que toda mulher deve realizar pelo menos uma vez ao ano. Né? Então,
E aí, se tiver alguma alteração, vai ser dadas as orientações para que ela venha diminuir esse tempo, mas normalmente é anual, tá? Uhum. E aí, eu coloquei aqui uma pergunta que a gente precisa se questionar. Quando foi a última vez que a gente fez o preventivo? Quando foi a última vez que você realizou uma consulta, né? Um preventivo? A gente precisa estar atento, porque o tempo passa muito rápido e às vezes a gente pensa assim, não, mas eu fiz o ano passado. Aí fica, ano passado, eita, meu Deus, não foi não, ano passado. Já está com mais de um ano que eu fiz. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a esse tempo de quando a gente pode estar fazendo esses exames. Então, normalmente é anual. Então, às vezes as pessoas têm o pensamento assim, só vou fazer o preventivo se eu for a um ginecologista. Não necessariamente. Eu posso ir a uma consulta de enfermagem, posso realizar a consulta, fazer a coleta da citologia para poder realizar o meu preventivo. Se houver uma necessidade, chegando esse resultado, o enfermeiro ele faz esse encaminhamento e aí eu vou procurar o profissional médico. Tá? Uhum. Quer perguntar alguma coisa? Não. Estava aqui pensando quando se foi ano passado. Quando foi que você fez, né? Quando foi que eu fiz? Foi, E fiquei aí, aqui. outra pergunta. A gente fica, porque o tempo passa muito rápido, a gente perde a noção desse tempo, né? Então, a gente precisa estar atento. Eu sempre digo que o ideal é que a gente deixe anotadinho quando foi que a gente realizou, porque o tempo passa muito rápido e a gente perde. E aí, além disso, eu também dou outra orientação às pacientes. Anotem a data da última menstruação, porque normalmente quando a gente vai para o profissional, ele pergunta quando foi sua última menstruação. Então, ter anotado as datas é muito importante, tá? Vai facilitar na hora da consulta. E aí vem outra pergunta. Quantas vezes durante esse período de pandemia você realizou o autoexame das mamas? Estamos desde o mês de março em quarentena, né? Então, temos março, abril, maio, já estamos no mês de junho. Então, 4 meses. Quantas vezes você já realizou o autoexame das mamas? É bem pouco, viu? Já tinha até esquecido disso. E a gente vai ocupando o nosso tempo com tanta coisa e às vezes a gente esquece de olhar um pouquinho para a gente. E a gente precisa parar e pensar um pouquinho na gente. E se perguntar quando foi que eu parei para poder me examinar, me avaliar, me olhar, me observar e ver se está tudo certo. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E aí, a gente precisa estar atento também como é que eu vou realizar esse autoexame das mamas. Então, existe o que a gente chama de duas formas de avaliar. Uma forma estática, ou seja, parado, onde eu vou observar as minhas mamas, o formato, o tecido da minha mama. E outra forma que a gente chama de dinâmica, onde eu vou movimentar o meu braço para poder ver se a forma da mama ela também continua a mesma na hora que eu faço esses movimentos. Colocar a mão atrás do pescoço, atrás da nuca, e colocar a mão na cintura e fazer uma pressãozinha, fazendo esse movimento para frente, tá? E aí, com isso eu vou avaliar como é que está o formato do meu seio, né? A questão do tecido que em volta de toda a mama, tá? E aí, além disso, eu vou precisar realizar também a palpação, né? E aí, uma coisa que eu sempre oriento as pacientes quando vão realizar o autoexame, que a gente precisa realizar a palpação da mama, mas a gente não pode deixar de examinar a axila, porque os nódulos, eles também aparecem na axila. Então, o ideal é que a gente faça
o autoexame começando pela axila e depois eu vou descer para a minha mama, tá? Porque aí, se eu começo pela axila, eu não corro risco de esquecê-la, tá? Muito E interessante. aí, Oi? Muito boa essa dica, porque geralmente só aplico realmente só a mama, né? Isso. Só que Então, aí existe muito mais nódulos nas axilas. Então, eu preciso estar avaliando também a axila. Então, faço palpação de axila, tanto em pé como deitada, tá? E da mama também. E eu posso fazer isso tanto em pé, tanto de frente para o espelho, como na hora do banho, tá? Porque o sabonete ajuda a deslizar, então fica mais fácil de realizar essa palpação. Depois que eu faço a palpação, eu ainda tenho que fazer uma expressão, tá? Onde eu vou posicionar o mamilo entre esses 3 dedos e vou fazer uma pressãozinha para poder saber se há presença de algum líquido. Tá? Normal que não saia líquido, né? Só se a mulher estiver amamentando, certo? E aí a gente precisa faz de um lado, depois faz do outro. O sentido da palpação, às vezes o paciente perguntam, eu preciso fazer circular, eu preciso fazer caminho, a forma que ela achar melhor, tá? Desde que eu examine toda a mama. Não pode deixar nenhum espaçozinho sem examinar. E aí, do mesmo jeito que eu faço em casa, o profissional, quando eu vou para ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer a palpação, vai fazer a expressão primeiro, vai olhar o aspecto, depois vai fazer a palpação e depois vai fazer a expressão do mamilo para poder ver se sai algum líquido. Tá? O que a gente vai estar avaliando e investigando quando eu faço o autoexame? Nódulos e alterações que possam ser, que a gente possa desconfiar de câncer de mama. Tá? Geralmente, os nódulos, eles são indoloros e podem crescer lento ou rápido. Tá? Vai depender de como a mulher esteja. E aí, normalmente, quando a mulher diz eu estou sentindo um nódulozinho. Primeira pergunta que o profissional vai fazer: dói ou não? Normalmente, os nódulos que são, que a gente desconfia de nódulos cancerígenos, são nódulos indolores, tá? Então, é uma das características, tá? Não estou dizendo que todo nódulo que não dói é câncer, tá? Mas é uma das características que a gente precisa investigar. Outros sinais que a gente vai olhar: mudança da cor da pele, reentrância na mama, ou seja, se tem algum local na mama que ela vem retinha e aí de repente ela tem um local que ela aprofunda. Então eu preciso estar investigando. Se tem um aspecto tipo casca de laranja, tá? Se a mama tiver um aspecto de casca de laranja, também é sugestivo. A elevação da pele em uma área de forma específica, ou seja, se tem um lado que está mais abalado do que o outro, o tamanho e formato da mama direita precisa ser parecido, próximo, e da mama esquerda, tá? A gente sempre tem uma diferença. Um é maior, levemente maiorzinho que o outro. Mas se esse tamanho e o formato tem muita distinção entre um e outro, a gente precisa estar atento também. E, além disso, secreção do mamilo, tá? E os nódulos nas axilas. E aí eu já falei na hora que a gente está falando sobre a importância de realizar o autoexame. E uma coisa que a gente não pode parar e passar despercebido durante esse período de pandemia é fazer esse questionamento: como anda a sua saúde mental? Né? Por quê? Porque, como eu disse, a gente vai
trabalhando, né? A gente ocupa nossa mente com muita coisa. A gente passa o dia cheio de atividades. E às vezes a gente não para pensar um pouquinho na gente. Às vezes a gente não para 10 minutinhos para poder, assim, você estar aqui, para poder respirar um pouquinho, sem fazer nada. Quase que, né, a gente tem mania de dizer que é para praticar o nudismo. Vou sentar aqui e vou fazer nada. Né? A gente não tem essa preocupação. E aí a gente precisa se perguntar como é que a gente anda, como é que está a nossa saúde mental. Né? Então, será que eu estou bem? Será que não estou precisando de ajuda? Será que não estou precisando de um apoio? Né? Será que não estou precisando de uma avaliação do profissional? E aí a gente tem nas unidades básicas profissionais e quando eles não conseguem resolver a situação, eles conseguem encaminhar as pessoas para que elas consigam realizar o acompanhamento e aí consigam melhorar. Tá? Então, a gente precisa parar para poder pensar como é que a gente está. Tá? Quer falar alguma coisa, Ângela? Tá sem áudio. Desativar seu áudio. Ah, foi bem desativado. Então, atualmente, assim, essa é a minha principal preocupação, né? É a questão da saúde mental. E aí a gente tem que fazer essa relação, né? Então não existe essa separação do corpo e a mente, a gente precisa saber cuidar do completo, né? Isso. E assim, é bom que você tenha lembrado disso, porque às vezes as mulheres, nós, né? Ou a gente cuida de uma coisa ou cuida de outra, né? Então, eu tô com diabetes, eu vou cuidar da minha diabetes, e esquece o resto. Isso. A gente costuma fragmentar. Alimentar. E aí eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, que a gente não pode ver o paciente como aquela patologia, aquela queixa que ele chega. A gente precisa ver o paciente como um todo. A gente precisa ver a pessoa como um ser humano completo. E eu sempre digo que durante uma consulta ginecológica, eu posso estar tendo a oportunidade de identificar situações que aquela mulher ela nem era a intenção dela naquela consulta. Né? Então, ela foi para a consulta por quê? Porque ela foi com alguma queixa ginecológica, como acontece a maioria das vezes, tá? Elas vão para fazer o preventivo porque estão com alguma queixa. Normalmente, elas não vão fazer o preventivo como forma preventiva, anual. Normalmente é porque está com alguma queixa. E aí, durante essa consulta, a gente consegue identificar coisas que vai além da queixa que ela vinha referindo relacionada à saúde ginecológica. Então, muitas vezes a paciente chega, eu sempre digo aos meus alunos, quando o paciente ele entra, a gente já começa a avaliação dele. A forma que ele chega, a forma que ele anda, de que forma ele se comunica, né? Às vezes a paciente não está querendo muita coisa, às vezes ela quer ser ouvida. É verdade. Ela está querendo só que assim alguém pare e olhe para ela. E aí a gente precisa ter muito cuidado, ter muita atenção. Por quê? Porque os profissionais também, diante de tanta atribuições, às vezes perdem esse cuidado de olhar o outro, de olhar no olho do paciente, de olhar no olho do cliente, né? E aí a gente não pode deixar isso acontecer, porque às vezes no olhar eu consigo identificar coisas que ela não conseguiria me dizer. Tá? Eu sempre digo assim, a maioria dos casos de pacientes que eu realizei atendimento, que sofriam violência, eu não consegui chegar a isso
é porque elas verbalizaram. Mas durante as consultas, identificando alguns sinais, a gente consegue identificar. Então, a gente precisa estar aberto também a isso, né? E aí, assim, a paciente está sofrendo violência, a saúde mental dela não está legal, né? Então, assim... Como é que você trata essa mulher? Quando você percebe que ela está com esse problema, que ela não quer ou não pode falar. E aí, como é que você chega até ela? Porque ela vai uma coisa que é difícil, né, para ela. Isso. Mas eu sempre digo, Ângela, assim, que de início elas têm essa questão do receio de falar, né? Mas à medida que você vai tendo esse vínculo, essa preocupação de olhar no olho, de se colocar à disposição dela, né? Porque a gente não pode dizer a ela que quer que ela diga o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente vai tratar aquela queixa dela. De repente, chega com um braço roxo. Então, vou fazer as orientações do que é que ela pode fazer para minimizar isso. Mas, quando ela se sente acolhida, ela, aos poucos, no final da consulta, você consegue fazer com que ela sinta acolhida e ela consegue verbalizar, tá? Então, assim, você consegue identificar no início da sua consulta, na sua anamnese, no seu exame físico, e aí, se ela se sentir acolhida, se ela conseguir se sentir segura, no final da consulta, ela verbaliza, tá? Por mais que ela verbalize assim, olha, eu estou lhe dizendo porque eu estou aqui, mas eu gostaria que isso aqui não saísse daqui. Entendeu? E aí, assim, a gente precisa acolher essa mulher. Violência, a gente precisa notificar, tá? Então, não é algo assim que eu vou expor a mulher. A gente precisa notificar, porque é uma codificação compulsória da saúde, então eu preciso precisar, tá? E aí eu vou dar os encaminhamentos necessários para que ela seja acolhida por outros profissionais, né? E a questão da denúncia, hoje a gente já está vendo que tem muita questão de, assim, a gente não pode ser conivente, né? Mas aí a gente precisa estar bem atento à questão de estar seguro naquilo que você está fazendo, né? Porque, vamos dizer, no final da consulta, por mais que a mulher se tenha sentido acolhida, ela, de repente, não lhe verbaliza da forma assim, estou sofrendo violência, né? Porque, às vezes, ela diz, entre linhas, você consegue identificar, mas ela não lhe verbalizou assim, com todas as palavras. E aí eu não posso correr o risco de expor a paciente, né? Vamos denunciar aí se realmente não era, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de atendimento, mas o principal é que essa mulher precisa se sentir acolhida. O acolhimento, ele faz toda a diferença. É verdade. Em todos os âmbitos, né? Em todos. Tá? Até mesmo. E aí, só para a gente finalizar, aí eu coloquei aqui, assim, não sou Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. E aí é só um alerta. Oi? Você é maravilhosa mesmo. Deus nos fez maravilhosas, né? Por quê? Porque ainda tem muitas essas histórias. Não, você é uma Mulher Maravilha, você é uma Mulher Maravilha. Ou seja, está sendo embutido na mulher uma responsabilidade que não é só dela, né? A gente precisa compartilhar as responsabilidades. A gente não precisa, não deve carregar o mundo nas costas, porque quando a gente faz isso, a gente esquece da gente. E a gente precisa lembrar da gente, né? Se a gente não lembrar da gente, a gente vai adoecer. E quem vai cuidar da gente? Né? Então, a gente precisa cuidar da gente. Eu sempre digo assim, quando eu falo com os profissionais, que se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? Né? E, assim, mulher
ela já é maternal de nascença, né? Então, a gente tem essa questão do cuidar do outro, de estar sempre, né? Então, se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Então, eu preciso estar atenta a essas coisas, tá? E aí, é só um pouquinho relacionado à questão da saúde da mulher. Quando a gente fala em saúde da mulher, tem muita coisa para ser abordada. Mas aí eu quis trazer esses pontos, que são pontos principais, eu acho, nessa atual conjuntura, né, que nós estamos passando e vivenciando. E aí, qualquer coisa, estou às ordens para esclarecer alguma coisa que eu posso. Se não, aí faço só a história, se eu não souber, eu recorro aos universitários e depois eu trago a resposta. Eita, obrigadão, Thelma. Agora me diz uma coisa, as mulheres que querem fazer, tipo, os exames, né? Que assim, nesse período mesmo eu tenho um monte de exame para fazer, mas aí eu não fiz, porque entrou na pandemia. E aí eu tô esperando voltar para ir, porque eu estou Isso. morrendo de medo de passar de E assim, o que é que eu vou lhe orientar? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. É importante realizar os exames, faça o autoexame em casa, das mamas. Relacionado à questão do preventivo, se o seu preventivo está em dia, até se você fez 2 preventivos anuais e os 2 foram normais, não tem essa loucura, vamos dizer assim, de fazer o preventivo esse ano. Tá? Então, você fez, estava tudo ok, não tem essa preocupação toda de realizar agora. Espera passar, minimizar essa situação e deixa para poder fazer lá no final do ano, vamos dizer, tá? Mas não corra o risco de sair de casa com uma coisa que você vai fazer de forma preventiva. Não, tá tudo ok, eu fiz os preventivos, estava tudo certo, não tive nada. Então, não tem problema, dá para esperar, tá? Então, muito obrigada, gratidão por você partilhar um pouquinho com a gente. Adorei descobrir um monte de coisa. Acredito que todas também. Eu vou baixar lá no YouTube, depois eu mando para você. Tá bom, Tá Sara? certo. Deixa Beijo, eu beijo.